bem-vindo ao Pode Ser Original. E hoje eu tenho a alegria imensa de receber uma pessoa que eu amo muito, que é um ser humano espetacular e uma profissional incrível. Mari Quintal vai estar conosco hoje porque vamos falar sobre um tema muito importante, que nos ajuda em muitos aspectos da nossa vida, que é personalidade. Quem sou eu? Quem é você? Quem são vocês? Bom, Mari, quero muito que você se apresente para as pessoas que estão te ouvindo. Quem é a Mari? E dentro do que você é, o que você foi buscar? Fala um pouquinho da sua trajetória. São duas perguntas complexas, né? Eu sou uma pessoa que eu fico fazendo diálogos comigo para saber o que eu vou falar, como que as pessoas vão enxergar, o que elas vão pensar. Isso faz parte de mim, de quem eu sou. E vivendo isso e tendo essa personalidade, que é algo que é muito importante, acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui no podcast. Mas antes de falar de mim, eu quero agradecer. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, dizer que eu estou muito feliz, né? Você sabe o quanto eu te admiro, você sabe o quanto eu admiro a tua trajetória, o quanto a tua personalidade me inspira e me motiva, né? Você falou sobre mim no início, mas a honra é minha de estar aqui, de receber esse convite. E eu sei que é o primeiro de muitos e que esse projeto vai ser um sucesso na sua vida, eu torço por isso. Você sabe que eu te amo. Você sabe que eu te amo muito e eu não poderia deixar de agradecer. Mas falando sobre quem é a Mari é primeiro uma menina e a gente nunca perde isso, né? Acho que a nossa infância, a nossa criança tá sempre latente. Em momentos de alegria a gente lembra da nossa criança, da nossa infância, em momentos de dor também. Então a Mari foi uma criança muito agitada, com muitas inquietações, que sempre detestou estar arrumada, com roupas apertadas ou estar dentro de muitas regras ali, que deu muito trabalho pro pai, pra mãe, né? Mas assim, de ser realmente ter focos, né? Assim, quando eu pegava algum brinquedo e gostava muito, eu só queria aquilo e acabava. Eu lembro que teve uma ocasião, não sei quem lembra de uns martelinhos que a gente bate assim, ele faz barulho, e eu peguei aquele martelinho e bati aquele martelinho em todo mundo, e todo mundo pedindo pra eu parar, e era muito chato aquilo, eu só queria ficar com aquele martelinho. Até que um dia, por causa desse martelinho, eu caí de uma escada caracol de ferro e me machuquei muito. E por que eu tô contando isso? Talvez não faça nenhum sentido, né, dentro da pergunta de quem você é, mas faz muito sentido pra mim hoje. Depois que a gente começa a compreender a importância de nos conhecermos, a gente identifica que momentos na nossa vida fazem todo sentido pra gente poder descobrir quem nós somos. Exatamente. Então, a Mari, na infância, era uma Mari. Por isso eu falei que é tão difícil responder a pergunta quem você é. Porque a gente não é. Nós somos seres dinâmicos em constante mudança. A gente aprende e isso pra mim, eu falo sempre assim, eu sei que parece clichê, mas eu sou uma eterna aprendiz. Eu sou alguém que tô sempre buscando conhecimento. E isso sempre foi muito natural pra mim. Curiosidade, explorar. Então a Mari é uma pessoa criativa, é uma pessoa que explora os assuntos, mas que tem um jeito muito próprio de lidar com as situações, de buscar conhecimento. Eu sempre fiquei pensando no que eu iria mostrar para as pessoas, porque parte do que eu iria mostrar, eu conseguiria ser aceita. Eu acho que isso faz muito parte da sociedade, né? As pessoas têm essa necessidade, a gente tem a necessidade de sermos aceitos, né? Nós temos essa necessidade amados, né? Nossa primeira necessidade. Exatamente, de sermos amados, e quando a gente passa por alguma situação que a gente não se sente assim, a gente se sente abandonado. É muito difícil, para mim realmente é muito difícil responder sobre quem eu sou. E a minha trajetória, a minha busca sobre compreender quem eu sou, ela vem assim já de algum tempo. Eu tive uma infância muito feliz, mas ao mesmo tempo muito triste. Sempre tive uma família maravilhosa, pais incríveis, tenho 2 irmãs maravilhosas, uma avó maravilhosa que eu amo de paixão, sempre rodeada ali de pessoas que traziam muita felicidade, mas também, por outro lado, em algum momento isso falhou. Porque eu fui abusada durante muito tempo na minha infância, e é um tema ainda muito difícil, mas hoje eu consigo falar com mais tranquilidade e quero cada vez mais falar com mais tranquilidade, porque isso determina quem eu sou, o que eu quero ser e o que eu tenho feito para mudar. E esses abusos, né, duraram anos. Depois, com 12 anos, isso se repetiu com uma outra pessoa, e são pessoas próximas, e você vive naquela dúvida sobre denunciar ou não. Isso é um tema talvez para um outro podcast, mas que faz
camadas, né? Faz total sentido para falar sobre personalidade. Não dá para falar sobre personalidade de maneira superficial. Sim. Então, assim, a personalidade da Mari, ela é envolvida, né, em tantos aspectos, em tantas camadas, que realmente é difícil responder. E isso acontece com muitas pessoas. Então, o que eu tenho buscado cada vez mais é me conhecer, para também contribuir para que outras mulheres, em especial, se conheçam, né, para que outras pessoas se conheçam, para fortalecer adolescentes, para que eles tenham realmente autonomia sobre si, sabendo os limites, é claro, porque a gente precisa entender que existe um desenvolvimento, né, neural, que a gente precisa compreender isso, essas etapas do nosso desenvolvimento humano também. Mas, assim, o que eu mais busco ao me conhecer é realmente desenvolver manejos, não só para regular as minhas emoções e saber como me comportar, e aí esse é um outro tópico também, eu saber se... ela vai voltar pra gente conversar sobre um outro tema. O Pode Ser Original. Aguardem. já é o nome, a gente falou sobre isso, né, que já mexe Exatamente. muito com isso. Já. E é muito difícil pra mim, porque eu quero falar sobre tudo, eu quero falar... A Mari é essa, gente, assim, respondendo sobre quem eu sou, você não vai ter uma resposta pronta. Se um aspecto determina quem eu sou, eu quero dizer que eu sou uma nova criatura em Cristo. E por que pra mim é importante falar sobre isso? Porque mesmo nos momentos em que eu me senti abandonada, em que eu fui abusada, ou que eu fazia de tudo e implorava as pessoas pra me amarem, porque era assim que eu agia, eu sempre me sentia alguém que não merecia ser amada, que não merecia ter uma amizade, então eu sempre implorava por isso, qualquer erro que eu cometia, e não porque eu sou uma pessoa boa, não porque eu sou maravilhosa, não é isso, e isso, assim, traz muitas camadas horríveis e a gente acaba sugando as pessoas também, porque a gente tá ali sempre implorando por tanto amor que isso cansa. Parece que, não, poxa, olha como a Mari é maravilhosa, a Mari sempre perdoa e a Mari sempre pede perdão. Gente, isso não é sobre você ser maravilhoso e bom e ter uma personalidade incrível e boazinha, não. Isso esconde tantas questões sobre a personalidade, desde uma autoestima baixa, complexo de inferioridade, orgulho, vaidade. São tantas questões, né, que a gente precisa trabalhar, mas a partir do momento que eu conheci o caráter de Jesus, e aí eu não tenho como não falar sobre isso, desde o momento que eu conheci esse amor, que é inexplicável, que assim não tem explicação sobre quem é Jesus e sobre como ele nos abraça, nos ama, nos perdoa e aceita, né, recebe a gente do jeitinho que a gente tá e vai moldando a gente. Então, hoje a Mari é, né, uma mulher transformada pelo relacionamento com Jesus, transformada pelos profissionais que estiveram junto comigo me acompanhando, e esse é um outro ponto muito, muito delicado, porque Jesus não vem para trazer religiosidade e fazer com que a gente não busque ajuda profissional, pelo contrário, Jesus capacita pessoas. Aqui uma profissional maravilhosa que cuida da mente, das emoções, do coração. E agora, para fechar o segundo tópico, de descoberta para quem eu sou, ela nasce nos meus 22 anos, assim, quando eu casei. Até eu casar, eu tinha, assim, uma visão muito romântica, sabe, da vida. E meu marido é maravilhoso, tá, gente? André, te amo, amor. Não é sobre isso. Mas até eu casar, eu tinha uma visão muito romântica de tudo, como acontecia. Depois que eu casei, aí eu comecei a buscar mais conhecimento, a ver o mundo de outra forma também. Comecei a estudar mais. Eu terminei o ensino médio com 16 para 17 anos. Entrei na faculdade de jornalismo, faculdade de direito, tentei processos gerenciais e fui concluir marketing com 27 anos, ou seja, 10 anos depois. Então, falar sobre trajetória, sobre personalidade é algo que eu gosto muito, eu sou apaixonada. Há um preço muito alto. Você não sabe quem você é. Quando você imagina quem você é e começa a descobrir quem você é, você não gosta daquilo. Por quê? Porque você vê que você não vai ser aceita, né? Porque vai ser algo estranho. E aí, quando eu tinha o meu tempo sozinha, era um tempo pra chorar, era um tempo pra me machucar. Pra descansar, mas parecia que eu nunca conseguia descansar. E pra fechar, porque eu tô falando mó tempão, gente, ó, eu avisei antes, é difícil. Eu espero que vocês consigam acompanhar aí o raciocínio, mas ele vai fechar agora. Então eu respondo sobre... Mas é importante, né, só um parêntese, é importante porque tem muitas pessoas que fazem conexão com as nossas histórias. Então, esse, inclusive, né, quando a gente fala do Pode Ser Original, isso faz parte. Então, muitas pessoas vão fazer essa conexão. Por isso que é importante que você fale e a gente vai fazendo, né, as associações com o tema. Você já está falando bastante coisa sobre personalidade. Inclusive, toda a sua trajetória, Jung tem uma frase que é muito interessante, que ele diz que nós nascemos originais e morremos cópias.
tudo isso que você tem falado. Como é que a gente resgata essa originalidade, que é muito difícil? Sim. Por isso que a gente se perde no meio do caminho. É isso. Você fala e eu fico pensando, né, gente? Porque eu sou assim, aí eu já tô pensando em várias coisas que eu poderia falar com a frase, mas eu vou voltar para concluir o que eu tava falando sobre a trajetória de descobrir quem eu sou. E aí, nesse processo, eu vi o seguinte: se eu não descubro quem eu sou, eu não vou ajudar as pessoas a descobrirem quem elas são. Não vou conseguir ajudar. Então, eu comecei um processo, assim, eu mergulhei no conhecimento, assim, em assuntos de desenvolvimento humano. E aí, conheci Jung, que eu me apaixonei. Jung, que é um psicanalista suíço, e ele vai falar das personalidades, vai falar sobre a extroversão, a introversão, sobre a maneira como a gente aprende, sobre a maneira como a gente toma decisão. Isso tudo tem a ver com a nossa personalidade, né? Nosso estilo de vida. Nosso estilo de vida. Só que é tão profundo. Muito profundo. É muito profundo. Não é só isso. A gente não é só extrovertido, introvertido, né? Pensamento, sentimento. Exatamente. Uma coisa, né? É muito mais profundo. E dependendo da pessoa, que é o meu caso, gente, se você tem algum tipo de neurodivergência, você tem uma facilidade absurda para manipular. E você manipula não de uma forma intencional para que crie um problema, né? Ou para você não demonstrar quem você é. Não é só isso, você nem sabe muitas vezes. Então, eu estou refazendo diversos testes que eu fiz durante essa minha caminhada de descoberta ao descobrir que eu sou uma pessoa neurodivergente. E para chegar nesse caminho, eu fiz cursos para me especializar em inteligência emocional, em estilos e personalidade, temperamentos. Eu me formei em marketing, fiz a pós em gestão de pessoas, fiz um mestrado em sistemas de educação, com uma pesquisa com foco em capital humano, fiz pós em gestão escolar, tenho certificação em personalidades, com uma teoria que vem da teoria de Jung, que é o MBTI, é uma ferramenta patenteada, né? Você tem que fazer um curso para você se tornar um consultor para aplicar a ferramenta. Então eu comecei a mergulhar nisso. E aí comecei a ver que é isso, a Mari é a pessoa que ama desenvolver pessoas, que ama ajudar nesse processo, que ama um abraço apertado, mas que não tem uma bateria social alta. Não é esse tipo de relação de estar o tempo todo com muita gente. Eu tenho uma interação muito forte com as pessoas, eu sinto tudo com uma intensidade muito, muito forte, mas eu sempre precisei criar muita maquiagem, porque se eu fosse original da maneira como eu sou, com profundidade, as pessoas se cansariam, as pessoas se afastariam. E foi isso que aconteceu ao longo da minha vida. Perdi várias amizades. A Vivi aguentou, gente. Parece. Uma coisa importante, o autoconhecimento, isso é algo importantíssimo. O autoconhecimento, ele não vem pra gente se encaixar, ele vem pra gente se integrar. Essa é uma diferença, assim, absurda que as pessoas às vezes se perdem, que a gente sempre tenta se encaixar, ser cabível nos lugares. Agora, a integração, a individuação, que é um tema, né, um termo até de Jung, pra gente conseguir chegar lá, é um processo doloroso, mas libertador. Sim. A gente entende a importância, né, de olhar para nossa personalidade, de mergulhar no autoconhecimento. E aí, se é que eu posso dar dicas, não tenha medo do autoconhecimento. É impossível mergulhar no autoconhecimento e não sentir algum tipo de dor, porque é natural. A gente vai se conhecer e a gente, inclusive, nós vamos sentir dores por identificar que nós estávamos tentando mudar quem nós somos para sermos aceitos. E é aí que a gente começa a entrar em relacionamentos abusivos, e é aí que a gente começa a aceitar tudo porque a gente quer ser aceito, e é aí que a gente começa a ouvir brincadeiras que não são brincadeiras, e quando a gente chega em casa a gente fica muito mal. Então mergulhe no autoconhecimento, busque profissionais que sejam profissionais experientes, não entre num lugar onde você não é capaz. Eu falo assim, nós somos capazes de tudo. Só que nós vamos ter habilidades mais desenvolvidas e mais facilidades. Por exemplo, eu tenho um sonho de cantar. Não canto nada, não entendo uma nota, não tenho ouvido pra nada. E não é sonho de cantar pras pessoas, não. É sonho de cantar pra mim, de saber que eu tô cantando. É uma terapia pra mim. Isso, pra mim, durante muito tempo, foi algo difícil de lidar. Porque, poxa, por que tem uma outra pessoa que parece que nasceu? Só abre a boca, tá cantando maravilhosamente. Tá falando ali. Tudo bem. Fala cantando. E que bom
Gardner, né? Depois estudem sobre isso, eu não vou mergulhar agora. Por isso que eu falo, gente, é muito profundo. Mas leiam sobre inteligências múltiplas, estudem sobre isso, porque acabou essa era de que só é inteligente quem tem um QI altíssimo, quem tem um pensamento lógico. Não é sobre isso, gente. Tem tantas inteligências. E a partir desse estudo a gente consegue abraçar tantas personalidades, a gente consegue valorizar tantas pessoas, e isso é fundamental. Então, estudar e falar sobre personalidade é uma maneira da gente acolher e salvar vidas. Não é bobeira, sabe? Quando eu comecei a mergulhar na minha personalidade, em quem eu sou, isso me deu clareza de propósito, isso me deu clareza de missão. Eu sei o que eu quero, né? Hoje eu tenho uma escola, né, que é a Legacy School Icaraí, e estou abrindo a Legacy School Pendotiba. Falar de educação para mim tem tudo a ver sobre quem eu sou. Isso é latente dentro de mim há muitos anos. Mas, por incrível que pareça, eu sempre tive medo de estar na frente de outras pessoas. E as pessoas não acreditam nisso. E isso me dói profundamente, porque eu sei quem é que vai pro banheiro depois. Eu sei a dor que eu sinto e como o meu corpo treme. Você mergulhar na sua personalidade é tão difícil porque você se sente obrigada a provar para as pessoas que você é aquilo ali. Invistam, vale a pena. Descobrir a tua personalidade, descobrir quem você é, vai exigir de você sim um esforço, porque a gente não tem uma sociedade preparada para isso. Não. E você se encontrar com você mesma é complicado, porque a gente já nasce cheio de expectativas. A questão do nascer original, só que é tanta expectativa. Esse aqui é bebê bonzinho, nossa, esse bebê é chorão. Não, essa criança é muito levada. Vão jogando várias coisas em cima de você. E aí você vai crescendo com aquilo ali, foi o que você falou. Depois se descobrir. E é assim, e o que é impressionante é porque as pessoas que fazem isso, e aí eu não vou entrar no mérito de quem tem a intenção ruim ou não, mas não é isso. Geralmente a intenção é boa. É boa, exatamente. É a forma que a pessoa, para ela, aquilo ali é correto. Esse é o ponto. E aí é muito importante. Exato. Porque se a gente for olhar historicamente para as gerações e a maneira como a educação era feita na geração anterior e para agora, mudou muita coisa. E eu vejo que para você falar de personalidade, não é um assunto que pode ser raso, né? Eu gosto muito do Bauman, que é um sociólogo polonês. É um sociólogo polonês, sociólogo e filósofo. E ele escreveu diversos livros, mas um me chamou muito a atenção, que é Modernidade Líquida e Amor Líquido. E o Bauman traz esse conceito sobre como as relações hoje são superficiais. Hoje é tudo ali muito imediato, né? As pessoas já não trazem com profundidade os assuntos. Tudo tem que ser muito rápido. Por exemplo, a gente está agora gravando o podcast aqui. É provável que alguém esteja vendo na velocidade 2, né? E ok, tudo bem, a gente está nessa geração assim, a tecnologia trouxe isso, é muita informação, mas para você falar de personalidade, você mergulhar em quem você é, não dá para ser na velocidade 2. Não dá. E aí talvez por isso a gente tenha tanta gente, e a gente sabe que a doença do século, a depressão, né? A gente sabe que as doenças psíquicas estão aí cada vez mais fortes, e é triste, mas tem muito a ver em como as pessoas estão vivendo os seus dias, né? Numa velocidade absurda, numa comparação. Então, assim, Sociedade do espetáculo. Sociedade Se for falar do Debord também. Exatamente. A gente vive nisso. Exatamente. Amor líquido, nunca tá bom. Sociedade do espetáculo, nunca tá bom. Nunca tá bom. Senso de urgência. Exatamente. Assim, é muito profundo, é muito difícil a gente trazer personalidade. O tema personalidade é um tema que ele tem camadas. Hoje a gente está aqui falando sobre quem a Mari é. Talvez a minha história vá fazer conexão com outras histórias, com outras pessoas que talvez se interessem em saber um pouco mais como é que eu consegui superar esses momentos da minha infância, como que eu estou hoje. Hoje eu sou casada, tenho 2 filhos, sou casada com o André Rafael, tenho um filho que é o Rafa, que também é André Rafael, de 13 anos, a Vitória, de 15 anos, os 3 amores da minha vida, e sou muito, muito, muito feliz. E procuro usar a minha história e todo esse meu processo de autoconhecimento também para poder ajudar na minha família, mas é tudo perfeito? Não. E é isso que me preocupa. Sabe aquela família margarina, né? Esse termo que as pessoas utilizam. Gente, isso não existe. Isso existe só no comercial de TV. Então, é muito difícil. As pessoas não querem mergulhar na personalidade porque elas não querem perder, muitas vezes, acho que é uma ficção. Né? Porque vai mergulhar e vai mexer. Vai mexer ali. Eu sempre falo isso para as pessoas, olha, para você... tem muitas pessoas que me procuram, me ajuda com autoconhecimento.
muito. Ai, me dá uma mentoria, volta e meia alguém fala isso comigo. Preparado pro processo? E muitas vezes eu falo quem eu sou pra te dar mentoria, mas é tudo bem a gente estar junto, mas é isso, você tá disposto? Porque não dá pra romantizar. Não dá pra romantizar a personalidade, não dá pra romantizar o autoconhecimento, não dá pra romantizar a relação de amizade. E aí, assim, eu quero aproveitar esse tempinho que eu tenho de fala, porque eu me sinto na necessidade de pedir perdão pra muita gente, porque seja por imaturidade, seja porque eu não tive coragem de falar quem eu era, quem eu sou de verdade. Eu deixei de ter amizades que pra mim eram muito, muito importantes, porque eu simplesmente desaparecia. Mas você não sabia. Eu não sabia. Você não sabia. É verdade. Não sabia. Tem que pedir perdão. E as pessoas também, as pessoas que estão ali com você têm uma baixa tolerância. Sim. E às vezes também não dá para julgar, não dá para culpar. Elas esperam, a gente tem expectativa Sim. no outro. Mas e quando frustra a expectativa no outro, a gente sabe que acontece um distanciamento. Sim. E frustrar expectativas é algo que a gente não quer, né? Não. E aí por isso que a gente faz a maquiagem, por isso que a gente usa o famoso masking. Nós somos muito reativos. Sim. Estava até conversando com o João agora no carro, meu marido, e a gente falando sobre essa questão de ser muito reativo. Sim. A gente é assim. Sim. É porque aquilo, né? Toda ação gera uma reação, a emoção é algo involuntário. Gente, assim, a vontade que a gente tem é ficar horas, né? Falando, porque a emoção é involuntária, você não decide o que as pessoas fazem com você, inclusive, mas você decide o que você vai fazer com isso. Eu falo, tem pessoas que às vezes me procuram para falar alguma coisa, eu falo, mas quem deu esse poder a essas pessoas? Porque o que está dentro da sua mente, do seu coração, só quem tem o poder para poder moldar isso, decidir o que vai fazer com isso é você. Lembre-se de que é de dentro para fora. Mas eu sei que eu tô falando algo que não é fácil, porque não foi fácil para mim, ainda não é fácil. Mas existe um caminho, é um caminho possível. Hoje eu vejo assim a importância de me expor abertamente com pessoas que eu confio. Eu realmente tenho muita dificuldade de ter amizades profundas. Eu não sou aquela pessoa, tenho amigos da escola, tenho amigos do trabalho, e não porque eu não ame as pessoas, não porque eu não esteja disposta a estar com as pessoas, mas é porque por muito tempo eu sempre achei que eu não sou merecedora daquilo, eu não era merecedora daquilo, que se a pessoa me conhecesse de verdade, ela não iria gostar de quem eu sou. Então, pouquíssimas pessoas, né? E aí, a Vivian, que tá aqui, que a gente tá numa caminhada, mais de 20 anos, amiga, eu nem lembro. Eu tava 19 eu acho, anos. 19 anos. Olha aí, gente, 19 anos de relacionamento. Isso. Eu tenho uma outra amiga, né, que é a Virgínia. Zu, te amo, não sei se ela vai ver, mas eu a amo. Ela mora hoje nos Emirados Árabes. É uma pessoa que eu amo e que conhece também quem eu sou 100%. E outras pessoas também, porque se eu for ficar falando o nome, a gente acaba sendo injusto. Mas assim, eu tenho pra contar no dedo, realmente, amizades, e eu acho que nem passa de uma mão. Mas nessa caminhada, eu descobri que é tão importante descobrir quem você é, quanto descobrir quem você não é. Sabe, aquele... Você se despede. Se despede e você aceita as pessoas. Afeto por você e pelo outro. E pelo outro. Exatamente. Porque você começa a entender... Tudo tem afeto, até o que você come. Esse é um outro tópico. Eu não vou nem tocar nele, que eu como as minhas emoções. Não, nós comemos as nossas emoções. E isso aí já tem um podcast programado pra gente explicar sobre isso. Mas assim, é impressionante. Não adianta você fazer uma bariátrica se você não se despedir das suas emoções. Você resolve um problema ali. Isso tem tudo a ver com personalidade. Tem tudo a gente, ver com personalidade, assim, tem a ver com muitas coisas, falando né? de personalidade também, quando eu fui fazer o meu, lembra? Aham. Que aí você falou, não, aqui não vou entrar, né, em questão técnica, não. Você não é. Eu me achando, você não é P. Eu me achando aqui. E foi um estudo de caso na época. Porque eu engravidei muito cedo. Eu engravidei com 20 anos. Eu fui mãe com 21. O que acontece? Eu precisei mudar toda a minha forma de agir. Eu tinha uma responsabilidade muito grande ali nas minhas mãos. Sim. Eu precisei me enquadrar aquilo ali. Sofri, tá? Uhum. Porque quando a gente anda no caminho oposto, né, que são opostos psicológicos dos nossos traços, o gasto de energia é absurdo, mas a gente faz isso durante a nossa vida inteira. Então, só para a gente trazer um pouquinho de clareza, o que é personalidade?
Quais são as nossas preferências? A gente vai precisar falar sobre isso. Qual a ferramenta? A Mari já falou do MBTI, que é o indicador de personalidade, que ele faz todo um rastreio, né, dos seus traços de personalidade. Personalidade não é comportamento, primeira coisa. Personalidade são atitudes. Qual é a diferença? Atitudes são os nossos movimentos internos, o que a gente sente, o que a gente pensa. Isso sim é personalidade. Comportamento é o que a gente vê, é o resultado daquilo ali, que tem muito a ver com outra coisa que a gente pode falar numa outra oportunidade, que são os nossos valores. Eles regem os nossos comportamentos. Não só a personalidade, como também o nosso histórico de vida. A Mari falou sobre questões atípicas, que a gente também, neurodivergentes, e isso também influencia muito. Vamos falar sobre isso numa outra oportunidade. Mas agora, Mari, vamos explicar um pouquinho na parte prática, né? Trazendo a aplicabilidade na vida das pessoas. Como que você conhecer um pouco sobre personalidade, você coloca as pessoas nos lugares certos, sem ser um termo como se você estivesse usando alguém. Não. Trazendo o resgate da integralidade. Sim. Como a gente tem muitos estudiosos, muitas ferramentas, vamos pegar Jung, vamos falar de MBTI, né? Não tem como não falar, né? Na verdade, MBTI, ele é uma ferramenta, como eu falei, patenteada, não foi criada por Jung. Jung, ele faz um estudo que vai até a tomada de decisão. Né? O Jung, ele vai em três aspectos, mas nós temos uma mãe e uma filha, que é a Catharine Briggs e Isabel Myers, que na época da Segunda Guerra, elas começaram a estudar as personalidades para conseguir identificar perfis adequados a cargos, né? Vou trazer dessa forma. Imagine alguém que está fazendo uma pesquisa dentro de uma organização para evitar a evasão. Elas querem reter talentos, descobrir talentos. Da Segunda Guerra, você não tinha mais homens para trabalhar nas fábricas, e elas começaram a identificar que elas precisavam também de mulheres. Elas precisavam identificar personalidades. Na época também elas eram, né, duas estudiosas, então estavam dentro do ambiente acadêmico. Para elas isso era muito importante e começaram uma pesquisa. Ficaram anos fazendo pesquisa, descobrindo o que você prefere, o que você não prefere, até que elas identificaram, descobriram, né, se depararam com o trabalho de Jung. Quando elas viram o trabalho de Jung, elas pensaram, bem, eu tenho tudo aqui que eu preciso, porque Jung vai falar o seguinte, é como você interage com o mundo, como você aprende e como você toma as suas decisões. Isso. Ele traz 3 aspectos para falar de personalidade. Só que elas sentiram falta de um aspecto, que é o estilo de vida. Foi aí que foi criado o MBTI. O que o MBTI vai trazer? Na primeira dicotomia, a gente tem extroversão e introversão. Então, na extroversão, eu interajo com o mundo pro exterior mesmo. Eu busco e renovo as minhas forças conversando com as pessoas, interagindo com o mundo interior. Quando eu falo de introversão, eu preciso da introspecção. Então, sabe aquela pessoa que teve um dia muito cansativo? E aí ela chega em casa, ela quer ficar sozinha. Ela quer a introspecção. Ela tem um processo mental, não que ela seja lenta. E aí as pessoas tendem a confundir introspecção com lentidão de pensamento. Ou timidez, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exatamente. Porque o tímido, ele não consegue. O introvertido, ele não faz porque ele não quer fazer. E ele tem o processo ali, né? Ele tá refletindo. E quando ele vem com a resposta, é aquela resposta certeira. E o extrovertido, ele tem mais essa... Ele tem uma frase, né, que pode parecer... Fala antes de pensar. É isso aí. Ele fala e depois pensa, né? O introvertido vai pensando, falando. Sabe aquela mesa cheia de gente? Falando, pode ver. Exatamente. Que são os extrovertidos conversando. Exatamente. Então a gente tem a maneira como a gente interage com o mundo, a gente tem a maneira como a gente busca conhecimento. Tem pessoas que são intuitivas, que vão buscar conhecimento de forma intuitiva. Outras pessoas não. Elas são mais sensitivas. Então elas precisam de metodologias, manuais, elas gostam disso, sabe? Elas gostam de trabalhar... Sentidos. Exatamente. Dessas percepções sensoriais, de... Manual. Olhar as experiências dos outros, né? Então, isso para ela é importante. Enquanto o intuitivo é aquela pessoa que comprou algo que tem que montar, ela primeiro vai tentar fazer da cabeça dela. Vai quebrar a cabeça, talvez leve 2 horas para montar. E o outro, que é o que usa a parte mais sensorial, que é o sensitivo, ele vai pegar o manual e vai falar, não vou perder tempo com isso não, alguém já escreveu pra mim, né? Deixa eu montar. E ele vai montar em meia hora. Os dois vão conseguir chegar ao resultado, só que de formas diferentes. E acabam irritando um pouquinho um ao outro, né? Aí é o ponto que ajuda. Uma receita, por exemplo, né? Eu chego...
Tô lembrando aí meu marido de novo, né? A receita tá aqui. Vou trocar por uma banana, vou trocar esse tempero. Não, não faz isso. Vou fazer, vai dar tudo certo, fica tranquilo. Né? E dá certo, tá, gente? Com uma delícia. Só de olhar, eu sei a fruta que tá madurinha, eu sei que vai dar certo. Isso aqui vai ficar uma delícia. Pode perguntar pra ele, tá? É isso, e assim, e ajuda muito a gente a descobrir isso, né? Então, quando eu descubro se eu sou extrovertida ou introvertida, e se eu tenho uma amizade, por exemplo, em que a pessoa tem uma outra, tá no outro lado da dicotomia, eu vou entender que aquilo ali não é algo para implicar comigo. Não é porque aquela pessoa não gosta de mim, não, ela tem aquela personalidade. Ela tem aquele indicador de personalidade, tá dentro ali daquele parâmetro. E aí a gente começa a ter mais afeto, a ter mais paciência. Por exemplo, eu sou extremamente intuitiva. Então eu já quero fazer enquanto a pessoa tá lendo lá. Me dá isso aqui. Eu não posso fazer isso, né? Hoje eu já sei que eu não posso, que eu preciso respeitar uma falta de respeito. Deixa eu entender o tempo daquela pessoa. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil nem para outra pessoa e nem para mim. Tomada de decisão, né? Algumas pessoas vão tomar a decisão através do julgamento. O que é isso? É a pessoa olhar qual é o histórico daquilo. O que eu tenho aqui já de conhecimento sobre isso? Uma o que já foi... O que tem de razão ali. Exatamente. Esse aqui abre 7 horas. Não deixa ninguém entrar depois de 7 horas. A pessoa não vai deixar entrar. Exatamente. Vai seguir ali vai seguir as regras. Exatamente. Perfeitamente. Exatamente. E aí no MBTI, isso é think, né? De pensamento. E aí você tem o sentimento, o feeling, né? Então, assim, e outras pessoas não vão tomar a decisão por sentimentos. Exatamente. Né? Eu gosto muito de dar o exemplo da caneta. Eu tenho 4 canetas para distribuir. Eu tenho 4 pessoas. Só que o que foi me passado distribua 4 canetas. Só que aí uma dessas pessoas tem 2 canetas e as outras 3 não tem nenhuma. Quem vai pelo pensamento e segue ali o que foi falado, ele vai pegar e vai dar uma caneta para cada um. E é justo, tá justo. Uma pessoa vai ficar com 3 e para ele não, mas nesse momento, a ordem foi essa. Quem vai pro lado do sentimento, ele tende a olhar e falar, mas aquela pessoa já tem 2. Eu não vou dar caneta pra ela, não. Vou dar pra outras 3 que não tem. Aquela ali já tem 2, as outras vão ficar com uma. E tá tudo certo, vou guardar essa caneta e vou ver se tem mais alguém que precise. Tá certo ou errado? Não. Claro que depende da situação. E a gente, assim, não é certo ou errado. Exatamente. São e é um exemplo muito... São aspectos que a pessoa tem, né? Isso. E é um exemplo muito superficial, tá? Muito, só pra poder... É só pra gente poder É a ponta do iceberg. Exatamente. E aí é uma outra coisa que o indicador de personalidade ele vai trazer. É essa clareza sobre a ponta do iceberg. O que a gente vê, e a gente tá falando aqui da ponta mesmo do iceberg. O iceberg tá lá, aquela pontinha pro lado de fora e tem um espaço enorme dentro do oceano. Nós somos assim, a nossa personalidade é assim. Então a gente precisa ter esse olhar, esse respeito, esse cuidado. Mas estudar personalidade faz com que a gente se relacione melhor, que a gente consiga ter atitudes amáveis, com que a gente se torne mais gentil, né? Mais gentis, perdão. Nós nos tornemos mais gentis. É isso, gente. Isso também faz no meu cérebro. Eu vou me corrigindo. Eu vou me corrigindo. Não, mas tudo bem, vamos lá. E aí a gente tem outra esfera, né? Que aí sim foi trazida por Isabel e Catarine, que é a questão do estilo de vida. Se você é alguém que prefere algo mais planejado ou se você é alguém que prefere algo mais livre. E aí que a Vivian até brincou, né? Que eu ficava assim, não, amiga, eu te vejo ali. Você prefere as coisas mais planejadas, né? Prefere o planejado. Porque senão eu me perco. Foi uma estratégia que eu adquiri por causa da minha vida toda, porque senão eu me perco. Quando eu vou começar qualquer coisa, eu preciso de um tema. Primeira coisa é um nome. Qual é o nome? A minha monografia, a minha professora, Vivian, você fez 3 monografias em uma só. Porque eu vou estudando. Por isso que a gente também se deu muito bem, né? A gente vai mergulhando nos assuntos. Então, são estratégias. Aí você acaba caindo para o outro lado. Lembrando também que essas dicotomias que a gente tem falado, por exemplo, pensamento, se a pessoa é mais racional ou se a pessoa é mais empática, por exemplo. Não significa que a pessoa não tenha racionalidade e que a pessoa não tenha empatia. Mas na hora de tomar a decisão, o que você faz? Por exemplo... O que aparece mais, né? E aparece, você vai logo se identificar. Por exemplo, quando você vê uma pessoa mais pensamento numa reunião, qual é o prazo que eu tenho? Né? O que eu preciso fazer? Uma pessoa que é mais empática, que é mais sentimento, né? Quantas pessoas estão envolvidas? Né? Aquela pessoa não vai ficar melhor ali? Então, assim, você vai tomando as decisões baseado
né? Sim. Baseado em alguns aspectos que fazem parte, que você também não exclui o outro. Sim. Isso é muito importante. E... Voltando para o estilo de vida, desculpa, tá? Que eu voltei para a tomada de decisão, que é muito importante, que a gente, a todo momento, a gente precisa tomar uma decisão. Sim. Né? E aí, no estilo de vida, a gente vai ter isso. Eu prefiro algo mais planejado, eu prefiro mais o imprevisto. Como é que eu prefiro... com pressão muito bem. Se eu lido com pressão de uma maneira mais leve ou não. E aí, o estilo de vida é a última parte, né, dessas dicotomias. E ele sim, a gente pode ter, ele pode ser situacional. A gente pode ter momentos na vida onde eu prefiro mais algo organizado, planejado, não quero imprevisto. E em outros momentos não, eu prefiro o imprevisto, né? Mas assim, o indicador de personalidade, ele vai falar da nossa essência. E é isso que é muito interessante, porque quando a gente fala de personalidade, a gente não tá falando daquilo que eu fui moldando ao longo do tempo. Ele vai buscar na essência, lá na minha infância, qual eram as minhas preferências, quais eram as minhas preferências, vai buscar na minha infância como eu lidava com as pessoas, né, no meu dia a dia, como é que eu buscava essas interações. Então é muito profundo, né, e não dá pra gente falar tão rapidamente assim. Mas eu só queria fechar esse tópico do indicador de personalidade, porque a gente descobre que a gente tem facetas. Então, por exemplo, eu posso ser uma pessoa extrovertida com várias facetas da introversão. Então, embora eu tenha essa facilidade e falo sem pensar, por exemplo, eu tenho facetas, eu tenho preferências também que nascem da introversão. E é isso que é interessante, porque o indicador de personalidade não vai colocar ninguém numa caixinha. Ele vai te ajudar a identificar preferências para que você, inclusive, se relacione melhor consigo e com o outro. Aí vão ter vários desdobramentos, né? A gente tem várias ferramentas para identificar a personalidade, a gente tem vários caminhos para poder nos ajudar. O importante é começar. É começar a descobrir quem você é, buscar entender a sua personalidade, justamente para você saber quando você vai dizer não e quando você vai dizer sim. Porque a tendência é dizer sim para tudo quando a gente não se conhece. Ou você vai dizer não para tudo porque você não se conhece. Você não sabe responder quando perguntam para você quem você é, né? Eu falo que é complexo, mas se eu estiver no momento onde falam, fala de você em 30 segundos, eu vou dizer que a Mari é uma pessoa extrovertida, embora tenha várias facetas da introversão, que é uma pessoa que prefere aprender pela intuição, que é uma pessoa que toma decisões baseadas em sentimentos e que em seu estilo de vida prefere algo mais livre, prefere ir pela percepção, prefere ir por algo mais no improviso. Mas a Mari é extremamente controladora em seus pensamentos. Mas a Mari é extremamente profunda em suas emoções e em como ela enxerga as pessoas. Observadora, se vê algo acontecendo e aquilo foi uma injustiça, a Mari vai ficar dormindo pensativa e chorosa por alguns dias. Pronto, falei a minha personalidade. Mas não é só isso. Não. E as pessoas precisam entender que não é só isso. Entendeu? Isso não é você. Né? Não, exatamente. Não é só isso. Não é só isso. Esse aí é um direcionamento que a gente tem. Nos ajuda a lidar com as coisas ali. Mas não é só isso. E as pessoas tendem a quererem definir a sua personalidade. E eu digo não a gente definindo a nossa própria personalidade, mas olhar para o outro e já definir a partir de um contato raso. E aí vem Bauman de novo falando da modernidade líquida e dos relacionamentos líquidos, porque a pessoa teve ali um contato muito superficial, não mergulhou nas profundezas daquela pessoa e já acha quem é aquela pessoa. E não dá a oportunidade da pessoa poder se mostrar diferente daquilo. Às vezes, conhecer a pessoa num dia ruim. A gente não sabe a história das pessoas, gente. E a personalidade, o que é exposto, tem tanto a ver com as nossas histórias, com as camadas, com as dores, com as alegrias. É muito mais profundo. Qual é a camada que aparece? É a ponta do iceberg. E aí é muito fácil. Pra mim, né? Pra mim, é muito fácil maquiar uma pessoa. E aí eu não vou para as profundezas, porque quando eu vou para a profundeza eu preciso de mais tempo para estar ali, né? A Vi mesmo, tá há 19 anos, né, Vi? Eu, há um ano e pouco, tive uma descoberta sobre mim que também pegou a Viviane de surpresa. Foi, né? Porque a gente começou por um aspecto, né? Sim. E apareceu um outro. Exatamente. E assim, isso é muito bacana, porque eu agora, depois dessa descoberta incentivada por ela, e aí para não parecer que a gente tá vamos deixar para falar depois, não é
é nada sobre isso. proposital. Não é proposital. Não. É porque é um outro assunto que é muito interessante também de ser abordado. E que a gente pode falar muito rapidamente sobre isso, mas assim, incentivada pela Vivian e por ela ter... Nós fomos sócias, tá, gente? E é um sonho, sempre foi um sonho nosso. E aí esse daí vai ser um outro capítulo mesmo, mas a Vivian convivendo comigo enquanto profissional, aí, olha, e aí que vem, né? Como que é profundo o assunto de personalidade. Porque ela conhecia a Mari ali, amiga, e nós temos uma amizade que é aquela amizade que a gente fica anos sem se ver ou sem se falar, e quando a gente se encontra, é a mesma coisa, parece que a gente pausou ali, nada mudou, a gente quer ouvir, quer saber, quer se ajudar, e a Vi sempre foi aquela pessoa que no meu desespero eu tava ali, tava falando, mas ainda assim eu mantinha camadas escondidas, porque eu não me sentia, ninguém sabia. Eu agora tô conseguindo expor mais depois de uma avaliação neuropsicológica incentivada por ela, porque convivendo comigo ela começou a identificar diferença. Aí você pode falar, Gi, o que você identificou para eu deixar você falar, o que aconteceu? Tem a ver com personalidade. Porque eu via o seu desespero e você falava, né? Parece que tem uma pessoa dentro de mim que não sou eu, que vive alguém dentro de mim que não sou eu. Então, assim, tem coisas que eu não me sinto bem, eu não me sinto confortável. Tem alguma coisa errada comigo, né? E você também pode se identificar com isso. Então, assim, e vai ser importante essa nossa outra conversa, porque um divisor de águas. Sim. É um divisor de águas. É um divisor. É um divisor e complementa todo esse mergulhar, né? Esse mergulho no autoconhecimento. Né? Complementa e faz a gente revisitar algumas descobertas. Muitos quartos fechados, né? Muitas portas fechadas que a gente evita entrar. É isso. A nossa mente é assim, né? Muitas vezes. Ela bloqueia. Né? Tem pessoas que não se lembram, falam, olha, pra mim tem um apagão aqui. Isso aí. De 5 anos pra baixo, eu não consigo me lembrar. Você precisa ir devagarinho, mas a gente vai precisar entrar nesse cômodo. É isso. E aí eu acho que a gente pode deixar para o próximo tópico neurodivergência. Eu acho que é muito interessante. Maravilhoso. Que trabalha a personalidade. A personalidade com neurodivergência está tudo interligado. Isso aí. E para mim, o grande ponto é, a partir da descoberta, o que você faz com isso, e aí, falando de diagnósticos tardios, que foi o meu caso, né? E a dificuldade que a gente tem para tentar provar que a gente não é aquilo que as pessoas pensavam que a gente era e como a gente se sente envergonhada. Eu me sinto envergonhada de ter fingido em muitos momentos, de ter escondido você não teve aquilo. Opção. Você não teve outra opção, senão você não entrava na sociedade. A parte social é muito importante, o ser amado é muito importante. Sim. Já está no processo e você vai se livrar dessas culpas. E aceitar, né? Quem nós somos, mas também saber que a gente tem o poder de mudar, sim, comportamentos, atitudes. Gente, descobrir sobre quem nós somos e a nossa personalidade não é colocar uma pedra em cima disso e dizer eu sou isso e acabou. Não é síndrome de Gabriela, como costumam dizer, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não vai ter jeito. Pelo contrário, descobrir quem somos e investir no conhecimento da nossa personalidade é você assumir, de fato, o domínio. Né? É um ato de coragem. É um ato de coragem e é um ato de autonomia, de autoridade sobre si. Parar realmente de deixar, tá bom, já é assim mesmo. Não, você consegue mudar. Claro que tem questões, tem pontos que você não vai conseguir mudar, mas você vai decidir o que você vai fazer com isso. E aí esse é o grande ponto. Acho que pra mim, esse foi o maior divisor de águas. É saber, ter clareza. Agora, entendi. Tem nome. Aquilo ali que eu falava, eu não sei quem eu sou, tem algo errado comigo, tem uma outra pessoa dentro de mim, eu não consigo, eu tenho nome para dar. E aí, o que eu vou fazer com isso agora é que vai fazer toda a diferença, né? Como é que eu vou trabalhar com isso? Como é que eu vou usar o que eu tenho de potencial, ou as minhas limitações? O que eu faço? Eu me liberto, eu mostro quem eu sou, não mostro quem eu sou, em que momento eu posso fazer isso ou não posso? Porque sim, isso é importante, né? Pra gente viver em sociedade, isso é importante. É verdade, é verdade. Quero te agradecer muito e falar para vocês que se vocês tiverem alguma dúvida, o intuito do Pode Ser Original é poder trazer clareza, acolhimento, informações para fazer essas conexões com as suas histórias, para que possamos estar juntos nesse processo.
Muito obrigada, amiga. Eu que Tá, agradeço. que Deus te abençoe. Amém. Ela vai voltar pra gente poder dar sequência, Amém. cena dos próximos capítulos. Eu quero agradecer também, né? Eu espero que de alguma forma a gente possa ajudar, porque a gente falou sobre isso. E o intuito é esse. Gente, vocês estão com uma oportunidade incrível, porque a Viviane é maravilhosa. Ela sabe o quanto eu sou apaixonada. Eu falo que ela é a pessoa mais elegante que eu conheço. A maneira de falar, eu ficaria ouvindo por horas. E, assim, aproveitem essa oportunidade, né? Tirem dúvidas, enviem sugestões de temas para serem abordados aqui. E não esqueça disso, você é muito amado. Eu vou usar a liberdade que eu tenho dos 20 segundos para falar que o que está escrito na Bíblia, em João 3,16, que Deus deu o seu único filho para morrer por todos nós, para que nós tivéssemos vida eterna. E Deus, assim, nos ama de uma maneira muito profunda. Eu fico muito pensativa e eu tô nervosa. Tem gente que acha que eu não tô, vai me dando um rubor, assim. Quem tá aqui mais perto acaba vendo, se eu me apertar, eu fico toda manchada. Mas porque existe uma consciência do quanto esse tema é importante. Existe uma consciência do quanto a gente sabe que tem muitas pessoas pensando em tirar suas dúvidas porque não se aceitam. Eu passei momentos assim, de pensamentos suicidas, sabe? Momentos muito difíceis, porque é difícil, a gente quer se aceitar, né? Mas existe um Deus que nos ama, capaz de dar o seu único filho para morrer por nós. Então não se esqueça disso, tá? Não se esqueça disso. Estamos no Setembro Amarelo, né? Muito bom. E estamos juntos. É o mais importante aqui do nosso trabalho, da nossa jornada. Sim, tá? Estamos juntos. É isso. E coloca na legenda o versículo direito, porque eu tenho certeza que eu esqueci de alguma parte, porque quando eu fico nervosa eu esqueço. Mas é João 3,16. Beijo. Beijo, tchau, gente. tchau. Até a próxima. Até a próxima.